O meu exemplo que eu quero usar é quase que a obra como um todo do Asimov, que ele vai usar como inspiração a palavra robô, que eu não lembro a língua de origem, se eu não me engano, em russo, que é algo como escravo. E é justamente esse é o conceito de robô que ele vai usar em todas as suas obras, e por isso que ele vai criar as leis da robótica, por isso que ele vai desdobrar toda essa lógica, porque para ele o robô, que a inspiração está nessa palavra, vem desse conceito. E a principal obra dele, né, que é a trilogia Fundação, ela é inspirada na ascensão e queda do Império Romano. Inclusive ele referencia em relatos dele, depois falando exatamente qual que é a obra, e tem uma obra em específico que ele usa para falar. Gibbons. E então ele vai contar, na verdade o que ele está fazendo é contando a ascensão e queda do Império Romano. Só que ele está fazendo isso não no período original, ele está fazendo isso milhões, sei lá quantos mil anos na frente, e claro, com toda a invenção dos recursos que a gente foi usando e foi explicando durante essa temporada. Bom, eu vou comentar um pouquinho uma série que eu gosto bastante, que é o House, né? E, não é novidade, o House ele é inspirado no Sherlock Holmes, né? Mas por que é interessante? Não é só porque ele é inspirado, é assim, como que você reconhece o House como Sherlock Holmes e ao mesmo tempo como um personagem novo, né? Então, como é que os criadores, o Brian Singer e os criadores fizeram? Então, qual que é a inspiração inicial do Conan Doyle? O Conan Doyle era médico, né? Ele tinha um professor que disse que o Sherlock ia inspirar professor de medicina, e ele disse que ele tinha uns lances de dedução, estilo Sherlock Holmes. Inicialmente ele era um médico, né? Então, o que o Sherlock é? O que o House é? Um médico, né? Você vê no começo dos livros, o Watson mancava, o Sherlock manca, o House manca. Qual que é o melhor amigo, né, o companheiro do Sherlock? O Watson. Qual que é o melhor companheiro? O Wilson, né? Então tem o W. O Sherlock também era um viciado, né, em heroína. Várias vezes diz que quando ele está sem alguma coisa que excite ele mentalmente, ele vai cheirar cocaína e tal. O House é um viciado lá esqueci o nome da pílula. Né? Então assim, esses elementos... Então assim, esses elementos, né, juntos criam uma coisa nova que é o House, eu acho genial. Tirando a ideia da série, que assim, vamos fazer um seriado procedimental, que é praticamente um CSI, mas não tem um crime, tem uma doença, né? Eu acho genial. Assim, por exemplo, o Sandman. Você pega o primeiro livro do Sandman, a primeira história apresenta o personagem, aquela história dos 3 atos. Você tem uma sequência aí bem clássica. Então você apresenta o personagem, contextualiza, mostra a situação que ele está vivendo naquele momento, e logo na primeira série, nesse primeiro momento ele escapa. Aí, na hora que ele escapa, já fica claro que tem 3 objetos de poder que ele perdeu, que ele precisa reencontrar, e aí ele vai ter um percurso para fazer isso. Então ele já vai para o segundo ato, que é o percurso, aí ele vai atrás disso, e quando termina esse percurso, você já tem uma ideia de quem é esse personagem, quais são as características principais dele, mas nesse ponto é que chega na edição 8, que é uma edição famosa, assim, porque ele está, na verdade, vivendo uma crise existencial, e aí ele reencontra a irmã dele e vai dar uma volta com ela. No caso, a irmã dele é a morte. E ela está recolhendo umas almas, recolhendo umas pessoas que estão morrendo. E aí, nesse momento, o escritor, o Neil Gaiman, humaniza o personagem. Então, você é apresentado a ele, você vê toda uma missão que ele fez lá para voltar a ser o que ele era antes, porque ele estava preso. E quando ele volta a ser o que ele era antes, ele entra em crise existencial. E aí nesse encontro com a irmã, ele vai recomeçar a se reconstruir de novo. Então, essa percepção de que o personagem tem uma dimensão humana faz com que o leitor se prenda à leitura, e aí ele não larga mais. Então, esse tipo de lógica de 3 atos, ou de mostrar da coisa do Campbell, de enfrentar uma situação adversa, e aí depois no final ele tem um retorno, mas o retorno ele não volta a ser quem ele era antes, ele é uma outra pessoa, por isso que ele está em crise existencial. Ele usa, assim, literalmente esse tipo de construção, né, simbólica de roteiro, e daí para frente o personagem já foi, quer dizer, as pessoas já foram cativadas pelo roteiro. Eu vou ficar quieto, esse vídeo de alívio cômico.